Boa noite, amigos, sejam bem-vindos nessa segunda-feira maravilhosa em que Deus nos preparou o dia para estudo sobre o livro dos Espíritos. Vamos fazer a prece inicial. Eu vou ler uma prece muito bonita. Ele diz assim, essa prece: Jesus, Mestre de todos nós, quanto vos agradecemos por essa ocasião, onde pudemos recordar-nos de vós, tornar os nossos corações cheios de novas claridades. Continuai-nos protegendo, Senhor, como também a todos aqueles que ainda nos perseguem e ofendem. Auxilia-nos a perdoar, a compreender e aceitar a vontade de Deus. Pai nosso, que estais no mais alto dos céus, santificado, hoje e sempre, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja esse reino de misericórdia e de amor, antes de tudo descoberto em nós mesmos. Prevaleça a vossa vontade, sábia e justa, a nossa tão imperfeita, tanto na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, o alimento que nos sustenta o corpo, dai-nos hoje, amanhã e no futuro, por todo sempre. Mas dai-nos também o pão do Espírito, aquele capaz de saciar a nossa fome mais predominante, a fome do equilíbrio, da consciência tranquila, da paz tão aguardada. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, mas perdoai-nos somente à medida em que perdoarmos verdadeiramente aqueles que nos ofendem, que nos magoam e ferem. Livrai-nos de todos os males, perigos, tentações e aflições, consoante o vosso desejo, pois vós sabeis o que é melhor para nós. E conheceis a capacidade de nossas forças. Ajudai-nos a nos livrar principalmente do pior de todos os males. Ajudai-nos a extirpar do nosso íntimo o joio da imperfeição, do orgulho e do egoísmo que nos distanciam de vós. Tudo isso vos pedimos, certos de que sois a luz, a glória e o amor, para sempre e sempre. Que assim seja. Essa oração ainda não descobri de onde foi tirada, mas ainda vou descobrir, bem? Então, vamos começar. Nós já, através dos elementos gerais do universo, nós já estudamos conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, né? E agora nós vamos estudar o quê? Propriedades da matéria. Propriedades da matéria. Então, para quem quer acompanhar, nós vamos estar estudando a partir da questão 29. Então, a questão 29 está dizendo o seguinte: Kardec perguntando aos espíritos: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? A ponderabilidade. O que será que é ponderabilidade? Ser ponderável. Se a gente começa a imaginar uma fala, fulano, seja ponderável com ele. Mas aqui fala de matéria. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria. Matéria, o que nós vamos pensar dessa matéria? Dessa matéria, né? Ponderabilidade. Aí eu fui procurar no dicionário, né? Então, ponderabilidade é quando, através dos nossos sentidos, dos nossos olhos, do nosso tato e do pouco conhecimento que nós temos, nós podemos pesar
nós podemos analisar. Ah, então eu entendi. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria. Então, toda matéria, ela pode ser pesada, pode ser examinada. É isso? Vamos ver o que os espíritos responderam para Kardec. Da matéria como a entendeis, sim. Qualquer matéria que a gente pegue, né? Qualquer matéria que a gente pegue, sim, é ponderável, né? A gente pode pesar, medir, examinar, né? Destrinchar para saber quantos elementos tem, né? Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. Olha aí. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Quer dizer que não pode, não dá para a gente, nós não temos como pesar, examinar, analisar, né? Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Então, seja ele visível, que dê para que possamos analisar, ou aquele que nós não enxergamos, existe o mesmo princípio, princípio da matéria, o fluido cósmico universal, que aqui nós vamos chamar de matéria primitiva, tá? Então, Kardec colocou uma nota aqui. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, do mesmo modo que não há alto e nem baixo. Então, vamos pensar como aqui na gravidade, nós temos gravidade aqui na Terra, né? Porque nós caminhamos eretos, nós temos peso, né? E fora da gravidade? Como será? Fora da gravidade existe a matéria primitiva, mas não tem peso, né? Tanto que os astronautas lá na Lua, o que acontece? Eles têm que colocar peso nos pés, né? Para poder caminhar na Lua. Não é assim? Porque lá não tem gravidade. Então vamos lá. Segundo o André Luiz Ruiz, né, que eu estive pesquisando alguma coisa, que ele sempre é uma pessoa muito culta nesses assuntos, ele fala assim: o peso tem relação com a gravidade e que essa gravidade não existe em certos ambientes, em certos lugares onde não há esta atração dos mundos. O peso é uma consequência desse poder de atração. Quando os astronautas vão a outros corpos, no caso a Lua, lá a sua massa física tem outro peso, né? O atributo da matéria é uma função dessa gravidade. Está dizendo que em certos lugares no universo não há esta atração e, portanto, tem massa, mas não tem peso. Foi o que nós falamos, né? Agora vamos ver o que o Miramês fala. O homem só irá descobrir mais sobre as propriedades da matéria no momento certo. Mas por que será? Porque ainda não estamos preparados para receber essas informações, pois podemos utilizar de modo diverso, tanto para o bem como para o mal, como tem acontecido com muitas descobertas. O século que estamos, o terceiro milênio, é o século do amor, onde todos irão se interessar pela educação dos sentimentos, porque somente o amor sabe dirigir a ciência
para que unidos rasguem o véu. Aí poderemos compreender, conquistar e viver a felicidade. Enquanto a ciência ainda está dividida entre o bem e o mal, pelo egoísmo, por tudo aquilo lá, né? Que nós humanos ainda temos, os defeitos, né? Então, por isso que ainda não foi descoberto o véu da ciência completamente, né? O fluido universal toma formas variadas, de conformidade com as circunstâncias e com o ambiente onde Deus acha conveniente a sua transmutação. A matéria é filha dos fluidos imponderáveis, porém não se move por si mesma. Inteligências altamente evoluídas asseguram esse trabalho divino. Olha, a equipe é grande, na divina expressão do Criador. Nada vive sem Deus. Todos nós obedecemos à sua coordenação. Não existe liberdade total diante do Criador. Ele foi, é e será sempre o nosso motivo de viver. Tá aqui. Então vamos agora para a questão 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos. Elementos é parte constituinte de um todo, né? Então, a resposta que os espíritos deram para Kardec, de um só elemento primitivo. Olha lá, os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Parece meio complicado, mas a gente vai devagarzinho decifrando, né? Então, aqui, os espíritos estão nos mostrando que tudo é matéria no universo, desde a mais elementar, provém do primitivo, que é o princípio material que com combinações de elementos há transformações. Então tudo que nós vemos, tudo que nós palpamos, medimos, pesamos, analisamos, tudo provém da onde? De um elemento único. Elemento que é qual que é? Fluido cósmico universal ou matéria primitiva, certo? Segundo o André Luiz Ruiz, ele diz o seguinte, que os cientistas conseguiram quebrar os núcleos de prótons, né? Que é uma das pequenas partículas que constituem o átomo. Né? Eles conseguiram dividir esse núcleo de prótons e eles perceberam que existem subpartículas. Um átomo nós sabemos, né? Que é constituído de prótons, elétrons, né? E nêutrons. Então, um desse aí eles conseguiram dividir e viram que existem outras partículas menores do que ele. Né? Vamos dar um exemplo simples. Você olhando para um espelho, o que você vê? Um ser vivo que constitui, né? Pele, nervos, ossos, órgãos, existem. Que mais? Sangue. Olha quanta coisa. Agora vamos voltar ao útero, onde uma célula se encontra com a outra e começa a se formar. Essa célula é formada
é formação da matéria primitiva. A matéria primitiva vem sob o comando de Deus e dos espíritos superiores, chego aonde é propício a fecundação e a formação. Acho que deu para entender? Miramês diz o seguinte: a verdadeira gênese, origem da matéria, no modo pelo qual pensamos, escapa dos nossos sentidos. Falta-lhes algo para os determinados registros da sua formação. No entanto, sabemos de algumas coisas que nos capacitam a dizer. A forma vibra em uma baixa frequência. A cadência é demorada para que possa ser vista, como é palpável, e os laços que o envolvem são de um agente invisível que lhe sustenta e dá vida no estado em que se encontra. Olha só. A formação da matéria segue leis que orientam a descida da energia divina na mais perfeita harmonia que podemos pensar. Ao começar a sair do centro de vida do Criador, sai do centro da vida do Criador, ele inicia a sua transformação de variadas consequências. Estamos caminhando para um conhecimento mais concreto sobre as leis naturais, cujas forças fazem agregar-se elementos e desabrocharem energias sutis guardadas no seio da própria forma, viajando na sutileza dos ventos, acomodadas nos ambientes suaves das águas e concretadas para despertar as consciências das árvores. O homem pode ficar de posse desses tesouros, maravilhas da natureza, desde que ele abra as portas do entendimento, sem que haja inversão dos próprios valores. Esses tesouros, deverão ser usados na verdadeira acepção da palavra universal. A transformação da matéria é um milagre, fenômeno esse ainda por desvendar. Os agentes desse acontecimento são espíritos que aprenderam a amar, estudando o amor como uma ciência do mais alto valor espiritual. Para que a escola do amor cresça em todos os rumos e estimule o coração a viver essa virtude incomparável. Olha que bonito que ele falou, né? Vamos lá para a questão 31. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? O que será que Kardec estava pensando para fazer essa pergunta? De onde se originam as diversas propriedades da matéria? Bom, se só tem uma matéria base, para todas as coisas, que todas as matérias são baseadas naquela original, ele então quer saber dos espíritos. Ora, essas diferentes propriedades têm inúmeras propriedades distintas. Elas se originam da onde? Se é uma única coisa, por que tantas diferenças? Então, Kardec, pensando dessa maneira, fez a pergunta aos espíritos e os espíritos responderam. São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito de sua união em certas circunstâncias. Olha a resposta que os espíritos lhe deram. Então, toda a matéria vem
da matéria, do fluido universal, matéria primitiva, todos. Só que ela vai se transformando devido ao ambiente, certas circunstâncias, aonde Deus quer, e vai acontecendo, vamos dizer assim, o milagre da vida, Então, a resposta que os espíritos deram é aquilo que estamos falando desde o início, As moléculas do mundo elementar, aqui chamadas de matérias-prima, quando elas estão submetidas a certas condições ou quando elas se combinam de maneira diferente, nós temos propriedades diferentes. E não é difícil de entender isso. Vamos ver a água. A água. Está aqui uma água líquida. Essa água líquida, ela é composta de 2 átomos. Quais são? Hidrogênio e oxigênio. H2O. 2 de hidrogênios e 1 de oxigênio. O líquido. Essas substâncias têm para nós uma forma visível, que a gente está vendo, Que a gente está vendo essa água líquida. Nós estamos vendo. E ela se compõe de H2O. Se colocarmos essa água em ambiente diferente, num freezer, num congelador, então o que vai acontecer? As moléculas delas vão se juntando, até se tornarem sólidas. Mas nem por isso elas deixam de ser H2O. Nós respiramos no ar a água. Nessa época que nós estamos vivendo, nesse tempo seco, onde nossas narinas ficam secas, às vezes até sangram, dá uma tosse, uma coisa que incomoda, é a falta de umidade no ar. É a água em estado de vapor. Nós não enxergamos. Olha os ambientes e as condições, mas continua sendo H2O, Então, o Espírito Miramês, ele nos diz o seguinte: as diversas propriedades da matéria se originam de um só elemento primitivo, oriundo do seio do Criador. Ele repetiu isso também. Compete ao homem estudar, analisar, que encontrará a verdade vibrando no centro da própria vida. Jesus já dizia: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. A quem bate nas portas da verdade, elas se abrirão. E quem a busca pelos estudos sérios, certamente que a encontrará para o seu próprio conforto e enriquecimento espiritual. A matéria primitiva começa a entrar em mutações quando sai do sopro divino. Em cada ambiente, em cada toque das necessidades, essa matéria una entra em vibrações, atendendo à vista e embelezamento do universo. A lei das mutações opera em tudo e em todos. A própria ciência já conhece essa verdade, pelo átomo com os seus elétrons. A matéria se modifica com as mudanças do cortejo eletrônico que se chama vibração. Assim como Deus é único em toda a criação, a matéria não poderia ser de outra forma. É una, em todos os seus aspectos, correspondendo à segurança da própria vida. A lei estabelecida por Deus é também una.
No entanto, ela se diversifica pelas necessidades dos homens. Olha que bonito! E das coisas. A multiplicação é infinita, semelhante ao amor que cresce, de sorte a atingir toda a criação pelo processo do mesmo amor na dinâmica da caridade. A matéria é a presença de Deus, nos leva e nos fazendo entender o seu magnânimo amor. Espero ter deixado aqui uma reflexão do poder do nosso Pai, do nosso Criador. O que Ele faz por nós? Onde Ele se encontra? Em todos os momentos, em todos os lugares de nossa vida. Ele está no ar que respiramos. Ele está no amor que sentimos nessa vibração maravilhosa. Ele está no sol que nos aquece a alma, que nos traz a vida, que nos traz a beleza do universo. Ele está em todos os momentos de nossa vida. Então, temos confiança, temos fé, temos amor para gerar muito mais. Porque essa é o sentido de nossas vidas aqui, no plano físico. Procurar a felicidade, doar a felicidade a todos aqueles que estão ao nosso redor. Sintam em cada nossos irmãos esse amor de Deus. Como existe em nós, existem neles também. Então, deixamos aqui essa reflexão. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja sempre. Sabemos da grandiosidade dele em todos nós. Que Deus abençoe a todos. Boa noite. Ficam com Deus.